Olá, bom dia! Eu sou Raquel Rocha e nós estamos ao vivo no TVI News, pelo canal 24.2 da TVC e também pelo YouTube no TVI News Brasil. Nos acompanhe também pelo Instagram no TVI Play Brasil. Estamos ao vivo hoje num dia muito especial, que é o Dia do Médico, e a convidada de hoje, que é muito especial, é a doutora Tatiana Paes, médica, psiquiatra, especialista em psiquiatria infantil, correto? Mas eu quero começar te parabenizando pela escolha dessa carreira, que é uma carreira tão difícil. A gente estava falando aqui nos bastidores sobre os desafios dessa carreira. Antes da gente começar com a temática de hoje, gente, eu não sei se vocês lembram, nós estávamos aqui no mês passado, no Setembro Amarelo, e nós começamos a falar sobre a questão da infância, até porque os números da infância têm ficado bastante preocupantes e a gente combinou de voltar agora em outubro, né, que é o mês dedicado à criança, para poder falar um pouco sobre saúde mental da infância. E a gente estava já com esse programa aí agendado com muito carinho para falar sobre esse assunto com vocês. Mas antes da gente entrar nessa pauta, o que é saúde mental da infância, eu queria te perguntar um pouquinho sobre a escolha da medicina. Como foi que aconteceu na sua vida, Tati? Bem-vinda, viu? Bom dia, obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre bom estar aqui, porque a gente sempre aborda temas necessários, né? E eu acho que esse espaço é crucial para as pessoas terem acesso também, principalmente quando se fala de saúde mental, que ainda existe muito tabu. Então, mais uma vez agradeço. E sim, hoje é dia do médico, é um dia de comemoração. A gente sabe do dia a dia difícil que é, né, essa carreira, desde a faculdade, até quando você é recém-formado, até você escolher de fato a especialização que você vai seguir. Então, no meu caso, eu sempre soube que eu queria a área de saúde. Desde pequena? Sempre, desde assim do colegial, eu sabia que eu queria a área de saúde. Gostava de biologia? Gostava, sempre. Só que eu tinha um pouco de medo, aquela coisa, fazer medicina é algo muito distante. Hoje em dia tá tudo muito mais acessível. Mas naquela época, e olha que eu tô na casa dos 30, não é tão distante, ainda era um pouco inacessível. Então, eu comecei fazendo farmácia, porque minha mãe falou, já que você gosta de área de saúde, vai ter um vestibular aí da Unime, que quem passar em primeiro lugar ganha a bolsa completa. Faça. Fiz. Passei em primeiro lugar, ganhei a bolsa, e aí aquela coisa da minha mãe. Na cidade que você tá, tudo de graça, não vai precisar ter custo nenhum, você é muito nova, se quiser fazer medicina, depois você pode fazer. Só que aí não teve jeito, eu de fato comecei farmácia e sentia um vazio, e eu gosto, passo nas matérias, mas não vejo que não é isso. E aí, de fato, eu mergulhei na medicina. E Quanto tempo de farmácia? Eu fiz 1 ano e meio. Acabou contribuindo muito para a medicina também. Contribui, né? Só que também estava naquele processo inicial, né? Ajudou algumas coisas na matéria de bioquímica, algumas coisas assim. E daí fiz medicina e ao longo da carreira pensava muito em ser cardiologista. Não pensava em psiquiatria. E no último ano, no ano que eu fiquei grávida, aí sim eu escolhi a parte da infância e da saúde mental, né? Da psiquiatria. Isso que você está falando é uma grande realidade. Medicina, e eu tinha amigas que queriam medicina e eram meninas que estudavam assim, da hora que acordava até a hora que dormia. E mesmo assim não conseguiram passar, porque era muito inacessível, né? Pela dificuldade nas universidades públicas e nas particulares também os preços muito absurdos, mas nas particulares também era muito difícil. Sim. Né, o acesso à medicina. Isso vem mudando um pouco, eu diria que nos últimos 10 anos. Mudou totalmente. Vem mudando. Basta pegar essa questão da concorrência. Agora sim, ainda continua, e também existem muitos programas de financiamento hoje, que naquela época existiam, mas que também passavam por um processo seletivo. Então, quem realmente vinha de uma família classe média baixa e uma renda mais baixa, acabava que nem prestava, né? Eu não prestei vestibular para a faculdade em si, particular, em medicina. Então, se apegava muito às questões da pública, né? Estadual, federal, que eram poucas vagas, tem um sistema de cotas, enfim. E como você falou, uma das coisas, já mesclando com saúde mental, é que eu percebo que muita gente deixou de fazer também por frustrações. Às vezes ficava muito nervoso, ansioso no dia da prova. Não passava, apesar de saber, de estudar todo dia. E acabou se esquivando de uma carreira que poderia ter, né, Sabe o que certo. eu observo?
falando um pouco da área da medicina, que muita gente que fez outros cursos, no seu caso você não chegou a concluir, mas muitas pessoas que fizeram outros cursos, odontologia, direito, precisaram fazer outros cursos, porque às vezes é isso, você precisa de uma formação, precisa trabalhar, precisa pagar as contas, não dá para ficar tentando eternamente, mas que hoje estão fazendo essa transição de carreira e resolveram recomeçar do zero. Pessoas que fizeram enfermagem. E eu acho isso maravilhoso, essa capacidade de você recomeçar, de você falar assim, olha, eu posso até estar bem, posso estar estabelecida, ganhando dinheiro na minha área, mas eu não estou feliz com isso. Então, eu vou voltar para o banco da faculdade como caloura. Isso não é fácil, não é fácil. Eu falo porque a minha primeira graduação foi economia. Eu estava muito bem na área da economia. Conquistei muita coisa na área da economia, mas eu não estava feliz. E aí, essa decisão de falar assim, vou abrir mão de tudo isso, vou sentar ali no banco como caloura para estudar algo que eu amo e que vai me fazer feliz, não é uma decisão fácil. Não. E muitas pessoas têm feito isso. Eu conheço várias pessoas que tinham já formação, estavam até estabelecidas em outras áreas e voltaram para ser estudante, para fazer medicina, porque já tinha esse sonho. Como eu atuo na faculdade de medicina, né, como docente na AFIA daqui de Itabuna, muitos dos alunos são enfermeiros, fisioterapeutas, já tem outras profissões, até advogado, e que hoje falaram, não, eu sempre tive esse sonho e eu sabia que em algum momento eu ia voltar à faculdade para realizar, de fato. E graças a Deus também estão tendo meios, né? Porque às vezes as pessoas até querem, mas também não tem meios, porque a faculdade de medicina, ela tem uma carga horária muito pesada. Então nem todo mundo pode voltar e conciliar com o trabalho. É verdade. Conheço muitos fisioterapeutas lá, enfermeiros que dão plantão à noite, então perdem noite, mas no outro dia estão na faculdade, ou seja, é um desafio mesmo. E porque o trabalho também permite essa flexibilidade de estar fazendo outro curso. E dentro também das profissões... Até mais, essas pessoas que trabalham, elas se dedicam até mais do que aquele que não faz nada. O peso da responsabilidade tem que dar certo. Eu acho que é uma coisa assim, tipo, eu não tenho mais tempo a perder. E foi isso quando eu fiz minha segunda graduação, a terceira. A sensação que eu tinha eu não tenho mais tempo a perder, eu não tenho tempo para brincar. Eu tenho que levar isso a sério. Eu tenho que valorizar cada minuto dessa aula, cada minuto dessa leitura. Porque às vezes abdica da família, abdica de um lazer, de um hobby, para voltar para a faculdade. Então tem que dar certo, eu tenho que me empenhar nisso aqui. E falando de profissões também, eu sempre puxo para a saúde mental. Eu vejo também essa questão de se reinventar nas mães. Hoje eu conheço muitas mães que começaram curso de psicologia, ou de psicopedagogia, ou até de terapia ocupacional, que viajam para Salvador para fazer cursos, porque tem uma criança autista em casa. Para cuidar dos filhos. Então, isso também eu admiro bastante, porque eu tenho visto começa a ler muito. Para poder entender, para cuidar, e acaba, assim, adquirindo aquele conhecimento e descobrindo que realmente tem uma vocação. Eu tenho visto também muitas mães fazerem essa transição de carreiras e mães de crianças atípicas. Sim, eu tenho visto muito e eu falo, nossa, parabéns, porque fala, no meio disso tudo, doutora, eu comecei à noite uma faculdade, ou eu comecei um curso na internet, eu comecei uma pós-graduação. Como inspiração ele. E aí eu acho muito bonito também. E medicina, como você falou, já sabia que era área de saúde, na adolescência já tinha essa afinidade com a medicina. E por que a psiquiatria? Justamente por isso, porque no último ano da faculdade, eu engravidei. E meu bebê, logo nos primeiros meses, não sei se é o instinto de mãe, mas logicamente associado ao conhecimento, né, que eu recebi na faculdade, eu comecei a ver uns primeiros sinais de que os marcos de desenvolvimento não estavam corretos. Então, isso me chamou a atenção e de imediato eu fui buscar ajuda para um possível diagnóstico de autismo. E diante disso, muita burocracia, muitos profissionais, infelizmente, que não entendiam. E que eu falava determinados sinais e falava, não, mas isso aí a gente espera até tal idade. E eu sabia que não podia esperar, porque tempo é cérebro, eu preciso desenvolver meu filho. E que eu podia desenvolver independente do diagnóstico. Porém, a gente sabe que quando tem o CID, o acesso até para os planos de saúde,
fornecerem as terapias necessárias, os estímulos necessários, isso tudo tem um custo. Então, quando tem um CID ou um relatório médico, as mães conseguem através disso. Então, eu busquei profissionais até que uma médica de Joinville, que eu tive que fazer uma consulta online, na qual eu fiquei esperando 3 meses, ela realmente foi a primeira que me escutou e falou: sim, ele tem sinais de alerta, ele vai começar isso, e eu, meu Deus do céu. Uma consulta online. Numa consulta online. Também para as pessoas, ainda tem gente, mesmo depois de toda a nossa experiência com a pandemia, tem muita gente ainda com resistência, com preconceito. A telemedicina, né? A telemedicina. Então, por favor, se tiver um profissional que você sente que vai fazer diferença, que você quer ser atendido, e esse profissional está em outra cidade, em outro estado, ou às vezes ele só tem agenda online, porque os profissionais já têm os dias que atendem presencial, o online. Não tem essa resistência, não. Sim, hoje algumas especializações permitem isso, né? Trabalhar com autismo, obviamente, alguns pacientes eu tenho que olhar presencialmente, eu tenho que acompanhar. Mas um primeiro atendimento, um segundo atendimento, ou quadros de ansiedade, depressão, a gente pode realizar online. Hoje eu trabalho também com telemedicina. Mas eu sei também que existe ainda uma resistência. E as mães, às vezes, mandam vídeos que ajudam muito. Vídeo da criança brincando. A rotina da criança, a mãe acaba já fazendo... E talvez você no consultório nem conseguisse detectar aquele momento ali, que é um momento que a criança está em casa e ela está livre. Então, hoje é uma ferramenta muito positiva e que eu também, como mãe, já utilizei. E, de fato, eu comecei a entender o espectro e eu falei, não tem profissional, eu tenho filho dentro do espectro e eu vou me dedicar a isso. E daí eu comecei a pós-graduação em autismo, eu comecei a psiquiatria, voltado para a infância e adolescência. E hoje amo com que eu trabalho. Eu tenho um filho autista dentro de casa, sei da realidade difícil, 4 anos. 4 aninhos. Sei dessa realidade difícil, o diagnóstico dele foi super precoce, que é o que todo mundo deveria ter, né? Mas às vezes alguns sinais realmente se exacerbam depois de 1 aninho, depois de 2 aninhos. Mas hoje sou muito feliz por poder ajudar mães na mesma situação. E é uma missão de vida, na verdade. Então, você escolheu a psiquiatria por amor. Por amor. Eu fui escolhida. Eu não escolhi. Eu fui escolhida pela psiquiatria. Bom, e aí você também é docente e atende crianças. Atende adultos também, Tati? Não. Assim, alguns autistas me procuram muito, pais de autistas adultos, ou que têm uma suspeita. E como eu tenho essa formação em autismo, eu sempre faço uma primeira consulta e, de fato, depois, se realmente em 1, 2 consultas ele recebe diagnóstico, eu geralmente encaminho para outros profissionais que atendem psiquiatria adulto. Mas hoje meu público maior é de 0 a 18 anos. 0 a 18. E no que se refere a adulto, eu abro algumas exceções quando está dentro do espectro autista. É autista. Se a pessoa tem sintomas de depressão, de ansiedade, nem adianta ela... Não, aí eu encaminho bons profissionais também, colegas, que possam fazer a diferença. Ok. E hoje, já dentro da sua especialidade, a gente vai falar sobre saúde mental da infância. Eu queria que a gente começasse falando sobre a questão do tempo de tela. A gente vai falar de uma forma bem geral para crianças neurotípicas, porque claro que as exceções existem. E uma criança, por exemplo, com TEA, às vezes você vai precisar adequar as coisas à necessidade daquela criança. Então, a gente está falando de uma forma bem geral. Desenvolvimento infantil mesmo, né? Isso, desenvolvimento infantil. A questão do tempo de tela é uma coisa que não tem como a gente pensar mais na questão da infância, dos hábitos da criança, sem considerar o tempo de tela. Principalmente no Brasil, que é um dos países do mundo em que as crianças e adolescentes passam mais tempo na internet, nas redes sociais, e muitas vezes, eu diria que até na maioria das vezes, sem supervisão. Do conteúdo, né? Por causa da tal privacidade, e a criança fica ali muitas vezes vulnerável, inclusive, a algo mais perigoso, como um pedófilo. Mas, a princípio, a gente nem vai abordar a questão dos riscos, mas do tempo em que as crianças passam na frente da tela. Existem algumas diretrizes da Sociedade de Pediatria Americana, que a do Brasil também adotou, correto? Sim, ela coloca a limitação do tempo de telas. Do tempo de tela, que é de 0 a 2 anos. Zero telas. Aí Ou seja, não dê tela para o seu bebê. Gente, é zero tela.
não dê tela para o seu bebê. Até porque nesse tempinho, por mais que a gente não vá abordar os riscos, nesse tempo de 0 a 2 anos, crianças que ficam ali o tempo todo expostas a telas podem começar a mimetizar comportamentos de transtornos do neurodesenvolvimento. Ou seja, a criança fica ali só ficcionada na tela, ela deixa de fazer atenção compartilhada, ela deixa de fazer interação social, e a mãe já pensa, meu filho é autista. E às vezes o que tá acontecendo é que a criança Exatamente. Tá muito tempo A mesma na coisa a frente da questão tela. da irritabilidade. Aí fica um período sem tela, a criança fica mais irritada, fica mais agressiva, porque as telas podem gerar dependências, que a gente Perfeito. chama de dependências tecnológicas, Isso. que é como uma dependência química, ou seja, existe um processo de abstinência também. Então a criança manifesta isso ficando mais irritada, mais agressiva, e a mãe pensa, esse menino tem algum problema psiquiátrico. Na verdade, ele está mimetizando pelo tempo excessivo de telas. Então, por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza esse tempo que seja seguido. Até 2 anos de idade, 0 telas. De 2 a 5 anos de idade, 1 hora, Uma correto? hora. Você me corrige. De 5 a 10 anos, gente, 1h30. Só aumenta 30 minutinhos. E na adolescência, o tempo que é preconizado são de 2 horas. De 2 horas. E me diz hoje, qual O adolescente adolescente fica só 2 horas. fica 2 horas? Eu entendo, eu não tô aqui criticando, porque eu também sei da realidade de algumas mães, principalmente mães solos, que falam assim, olha, eu preciso trabalhar, eu não consigo ter esse controle, ou quando eu deixo meu filho ocioso, porque não tem como eu levar no esporte, por uma questão social, eu acabo deixando TV, eu acabo deixando porque ele precisa fazer algo em casa. Então aqui eu digo quando de fato é possível essa mãe trabalhar essa criança com outros meios, com atividade lúdica, e não deixar exposto ali a tarde toda, né, a E tela. outra coisa, a TV ela acaba sendo menos prejudicial do que o celular e o tablet. Sim. Por quê? Por exemplo, no celular, a criança ela passa um vídeo, às vezes ela nem termina de assistir, aí ela já passa para o próximo, Na TV existe uma narrativa quando a criança começa a assistir um desenho ou uma série que seja adequado à idade dela. Existe uma narrativa, existe o começo, o meio e o fim. Se for uma TV aberta que quase ninguém assiste, teria um intervalo comercial para a criança, né? Trabalhar ali o tempo da espera para voltar. Não existe tempo de espera nem paciência. Você vê que com essas questões da rede social, do Instagram, é só assim. Ou do YouTube, assiste um pouquinho, aí já vai para aquela parte de próximo vídeo. A criança começa a desenvolver esse comportamento imediatista. Então, quando a mãe chega à noite, ou quando a mãe depois quer trocar uma fralda mais devagar, ou fazer algum programa que tenha um tempo maior, a criança não tem paciência. E sabe o que eu ouvi de paciente, Tati? Eles não ouvem mais a música inteira. Eles passam uma partezinha da música, ou muitas vezes pulam para o refrão, e eles não ouvem mais uma música do início ao fim. A moda é ouvir uma partezinha da música e pular para a próxima música. Olha como essa criança ela não consegue mais, ou esse adolescente, ter paciência para escutar uma música até o fim. E olha que a gente não escuta música, eles não escutam música escutando só a música, né? Como a gente já fez em determinados momentos da nossa vida. Né? É porque você tem 30, mas... você pegou CD, vinil não sei que você era bem eu tive pequena, um vinil quando eu era pequenininha. Mas peguei fita e... CD, vamos aquele CD que a gente queria muito comprar, que a gente juntou dinheiro, porque não era barato o CD. Você sentava e escutava. Sim, você pagou caro. Você sentava e escutava, você não botava o CD para tocar e né, ia fazer outra coisa. O máximo era ali um VHS. Exato. Então, essa questão assim de que colocar a criança na frente da televisão para assistir uma coisa educativa, uma coisa adequada, seria menos ruim do que deixar a criança com o celular, em que ela vai estar ali sendo hiperestimulada o tempo todo. E aquilo não é a vida real, porque a vida real ela não é, gente, cheia de cores, de sons, de luz. Ela não é tão estimulante. E aí o que acontece quando a gente tira o celular da criança? Abstinência. Ou do adolescente. Exatamente. E semelhante a sintomas de abstinência de quem usa
Drogas. Exato. E aí a mãe leva, pensando que de fato o filho é esquizofrênico, que tem algum transtorno, Criança mas na agitada, verdade... né? Andando pra lá e pra cá. Criança desatenta na escola, porque ela fica em casa com muitos estímulos. Chega na escola, ela tem que ouvir o professor lá na frente. Às vezes tem um quadro, o professor escrevendo ou explicando uma matéria. Isso. E ela tá acostumada com hiperestímulos, principalmente criança que fica também em videogame. Então aquilo ali pra ela é insustentável. Ela começa a esboçar comportamentos que até a professora fala, esse menino precisa ir no psiquiatra. E a mãe entende que é algo, e quando a gente, como profissional, faz a anamnese e pergunta o tempo de telas, que é muito comum eu ouvir. De manhã ele estuda, né? Quando a gente vai perguntar sobre a rotina. Pela manhã ele estuda até 11h30, chega em casa, almoça. E, faz algum cochilinho? Não, ele chega em casa e já quer logo pegar o celular, o tablet ou o videogame. Entendi. E aí ele fica até que horas? Durante a semana ele fica até umas 7 da noite. Da hora que chega até 7 da noite? 7 da noite. Agora, final de semana eu deixo mais. Porque final de semana não tem escola pela manhã. E aí eu falo, então a rotina dele é baseada nas telas. Ele não vai num parquinho, ele não vai na varanda, ele não tem contato com planta, natureza, ele não tem contato com bicho. Nada. E tem escolas que ainda permitem que a criança leve o celular para a escola. Sim. E aí você ainda acrescenta aí o tempo, o horário que ela está na escola, porque muitas vezes faz uma atividade rapidamente para pegar o celular. Deixa de ter interação social, né? Porque fica ali. Isso, perfeito. Eu lembro que minha filha, ela tinha um celularzinho e sempre que eu deixava ela em algum lugar, eu deixava o celular. Na época não era ainda o smartphone. E para eu ligar e falar, e aí, tá tudo bem? Tá tudo certo? Mas já tinha alguns joguinhos assim que não eram tão estimulantes, mas já tinha no celular. E quando eu fui matricular em uma escola que ela estudava, podia. Quando eu troquei ela de escola, eu levei ela para outra escola, eu falei, ela pode trazer o celular, só para eu, como mãe, ficar tranquila e ligar e saber para tudo certo. Aí a diretora falou assim, olha, se precisar saber se tá tudo certo, ligue para a secretaria. Perfeito. Mas a gente não permite que ela use o celular. Eu falei, não, ela é educada, ela é disciplinada, ela não vai jamais pegar celular na aula, realmente ela não iria. Aí ela falou assim, mas sabe o que acontece? É que na hora do recreio a gente quer que as crianças brinquem. Eu, pronto, me convenceu. E eu pensei nisso, as crianças hoje, elas não brincam mais entre si, a interação social, ela tá muito prejudicada. Tá cada um no seu celular, Às vezes eles estão compartilhando coisa entre eles, mas não pode ficar sem o aparelho conversando entre eles. E depois disso eu tive uma experiência numa escola e eu passava pelo corredor da escola e tava todas as crianças no celular. E aí eu pensava assim, que bom que a escola da minha filha não permite. E minha filha tá lá correndo, suando, brincando. Faz parte, tem que viver essa infância. Desenvolvendo a coordenação. Aí a gente pode entrar para um outro tópico, que são os prejuízos do uso de tela, além de um possível desenvolvimento de um transtorno de ansiedade, que pode acontecer sim. A criança fica irritada quando você tira o celular da criança. A gente pode pensar em prejuízos na interação social, porque a criança vai estar ali só na tela e não vai estar interagindo socialmente com outras crianças. Sim. A gente pode pensar num prejuízo no desenvolvimento da coordenação motora dessa criança, desenvolvimento físico do corpo dessa criança. E comportamentos também, né, disruptivos. Comportamentos disruptivos. Que mais? Prejuízos de visão, prejuízos na linguagem, porque a criança, saúde física, passiva, na saúde mental, na saúde física, saúde a questão mental. Da linguagem, porque muitas das vezes crianças que apresentam atraso de fala pode ser porque realmente não tem um estímulo. Ela não está falando, ela está na frente da tela ali, numa posição passiva, ou jogando, ou assistindo vídeos, mas ela não está se comunicando. E aí ela pode ter sim um atraso na fala. E essa questão também que não justifica, mas que a criança às vezes é muito sozinha. Então essa criança, a questão da linguagem, tem que ter alguém que converse com a criança. Hoje em dia os pais acabam tendo um filho ou no máximo 2 filhos. Às vezes a diferença de idade é muito grande e não tem com quem converse essa criança com quem conversar. E aí fica expostos a telas. Já tem essa problemática, que não tem irmãos, às vezes não tem contato com outras crianças, só no período mesmo escolar. E aí tudo isso vai acarretando e gerando prejuízos. Você tem irmãos? Eu tenho. Eu tenho 2 irmãos. Meninos? Mas não, tenho um irmão mais novo, que tá morando na Espanha, que é mais novo e escolheu como carreira ser padre. Que lindo. Então ele tá lá pela Igreja Católica, lá na Espanha. E tem uma irmã que é mais velha, eu sou a do meio. Essa irmã mais velha também não mora aqui, ela tá em Salvador.
Dizem que as filhas do meio aprendem a se virar muito bem na vida. Sim, e é verdade. Eu sou do meio. Eu também sou do meio. Porque você não recebe aquela atenção do primeiro filho, né? É. E nem do caçula, porque o caçula, como os pais normalmente planejam, os que planejam sabem que vai ser o caçula, já fica com aquele sentimento de saudosismo. Né? Às vezes o caçula já é tratado como uma criação de vó. Exato, com a criação de vó. Porque, no meu caso, eu e minha irmã tem 33, eu tenho 31, meu irmão tem 24. Então veio muito depois, muito assim, depois, né? Aí e aí já tudo é permitido. Permitido. E a filha do meio, ela meio que tem que se virar, né? Sim. Ela tem que fazer as coisas acontecerem para ela. E aí eu vi alguém falando assim, filho do meio aprende a se virar na vida, aprende a dar conta das suas coisas. E é verdade, eu tô pensando aqui em alguns exemplos que sim, eu de familiares que eu conheço, e é verdade. Filho do meio, eu sou filha do meio. Fiquei perdida ali entre a mais velha e a caçula, tive que aprender a me virar. Mas a interação entre irmãos, ela é tão importante, assim, não tô falando que você precisa ter 2 filhos se você planejou um só. É só para a gente refletir sobre a nossa experiência, até mesmo as brigas com nossos irmãos, né? O quanto nos prepararam, poder de argumentação, poder de retórica. Não digo irmão, uma outra criança em casa, às vezes primo que mora ali perto. É totalmente diferente o desenvolvimento infantil. Tudo assim, leva seu filho para brincar na casa de um coleguinha e um dia assim, fica até mais leve para as mães, falar, olha, nesse sábado eu deixo meu filho na sua casa, no sábado que vem você deixa o seu. Então, nesse sábado você descansa, no outro sábado eu descanso. Sim. E não se leva mais as crianças para brincarem na casa das outras crianças. Circo, eu atendi a uma paciente que ela trabalha no circo. O filho dela, no caso. E ela falou, as crianças, elas não têm mais assim, a gente faz tudo muito reduzido, porque elas não têm paciência de ficar no circo. Por mais que tenham estímulos, elas querem voltar para casas delas. Nossa. Porque estão tão acostumadas a ficar em casa, criança de apartamento, que não tem contato com nada, fica só naquele mundo realmente, ou seus próprios brinquedinhos, sozinho, ou em telas, então não tem mais esse tempo de espera. Não, isso aqui dura 1 hora. Eu preciso ficar aqui 1 hora, vai ser divertido, eu vou viver essa experiência. E deve ter criança que vai pro circo com celular, né? Exato. E fica com celular. E é muito importante essa interação, até para o desenvolvimento típico da criança. Eu vejo mães que falam, ele não comia nada. Começou, de fato, como a senhora falou. Eu falo senhora porque eu tô acostumada com o discurso delas. Mas eu não preciso chamar de senhora, não. Eu vejo a senhora falar que é muito importante levar na casa de um primo da mesma idade ou ter contato com outras crianças. E, de fato, meu filho começou a aceitar a alimentação depois que viu outras crianças comendo. Então, tem até crianças seletivas que só comiam um determinado repertório de alimentos e que, a partir do momento que entra numa creche ou começa a ter contato com a criança, ela vê o amiguinho comendo salgadinho. Não tô aqui querendo falar do tipo de alimentação, mas ela vê o outro comendo e ela começa a comer por imitação. Exato. Eu vou agora me permitir um novo repertório de alimentos, porque eu tô vendo uma criança também fazendo isso. Então é muito importante para tudo, para a parte motora. Gente, isso é muito real. Como mãe, eu digo que isso é real. Eu adoro água de coco. Eu oferecia para minha filha que água de coco não queria nem experimentar. Um dia a gente estava na praia, aí ela estava com a coleguinha, eu ofereci para a coleguinha que água de coco, ela disse quero. A coleguinha começou a tomar água de coco, ela falou, deixa eu experimentar. Olha aí, se permitiu porque viu outra criança. Água de coco, ou seja, porque viu uma outra criança, porque parecia para ela que água de coco era uma coisa que o adulto achava, aquelas coisas que o adulto acha saudável, mas que não é. Não é gostoso. Quando ela viu outra criança gostando de água de coco, ela se permitiu experimentar. Então, até realmente a variedade alimentar dessa criança melhora. Impacta em todo o desenvolvimento, parte motora, linguagem, interação social e alimentação também. Então, se você tiver um filho ou uma filha que é filho único, tente proporcionar essa interação social, nem que seja na casa de um coleguinha, na casa de um primo. Ambientes externos também. Em ambientes externos. E o celular, ele, depois de uma certa idade, você vai ter que realmente oferecer em algum momento, dentro desses parâmetros que nós colocamos ou dentro da sua realidade. Mas o que acontece é que a gente vê o celular em ambientes em que não era para ter o celular. Por exemplo, restaurante, que a família sai para um restaurante para almoçar e para interagir, para conversar, para falar, me conte da sua semana, me conte do seu dia.
E no restaurante você vê. E aí eu não falo só das crianças. Os adultos Pai, também. a mãe, a gente vai para outra coisa, né? A palavra ensina, o exemplo arrasta. Mas os pais também estão com celulares. Sim, e com essa vida muito corrida, é como que se a gente ficar aqui 5 minutos sem responder alguém, o outro também já entra em desespero. Porque tudo tem que ser muito imediato. Então, isso em relação às crianças, mas também em relação a gente. Às vezes eu não respondo uma mãe, porque no particular, em alguns casos, eu passo o telefone para as mães. E às vezes eu não respondo, com 5 minutos já tem ali um monte de ligação ou tem interrogação e nossa, aconteceu alguma emergência. Infelizmente, quando eu vou ver, não era emergência e nem urgência. E o que eu falo tanto para os pacientes quanto os pais que fazem isso, mandam uma mensagem, na sequência liga várias vezes, se você fizer isso, eu não vou saber quando é urgente. Sim. Se você me manda uma mensagem, na sequência você me liga para eu ler a mensagem, isso vai ser uma coisa que vai ser o seu padrão. E eu não vou, quando for urgente, eu não vou saber que é urgente. Não vai dar credibilidade também, não. Já tem esse perfil, então... para me ligar, porque assim, eu tô atendendo um paciente, eu não atendo o telefone. Sim. Mas assim, se for uma pessoa que nunca me ligou, se for uma pessoa que eu sei que não é daquilo, e essa pessoa, eu ver a ligação dela, eu vou retornar imediatamente. Por quê? Porque não é o padrão dela. Então, é isso. O excesso torna a coisa tão comum que você não vai saber quando é importante e quando não é importante. Sim. Mas essa urgência, nesse imediatismo das pessoas. E a gente vê crianças no parque com o celular, no circo com o celular, e crianças que, quando estão brincando com outras crianças, estão com o celular. Então, nessas situações, gente, é assim, você está brincando com o seu coleguinha, me dá o celular. Me dá o celular. É tentar, é o que a mãe fala assim, não, mas esse período eu vou deixar, porque esse período eu tô passando uma situação mais difícil. Mas o que eu sempre preciso falar é que, quando a gente tem uma criança de 2 aninhos, de 3 aninhos, de 4 aninhos, que a gente vai tentar estipular um limite, é uma coisa. Quando a gente tá com uma criança de 10, 11 anos, para tentar estipular... Infelizmente, exatamente, antes, que não foi colocado, difícil. É muito mais difícil. Então comece cedo. Eu entendo às vezes a dinâmica da casa que é difícil, mas comece cedo, porque depois a gente vê muitos casos que, como gera realmente um efeito, um sinal clínico de abstinência, às vezes se torna impulsivo, agressivo e realiza coisas com desfecho não muito bom, como a gente vê na televisão. Sim. E que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Eu tenho um paciente que teve realmente um episódio de heteroagressão importante por conta das telas. Desse desmame das telas, ficou irritado, na adolescência. Irritado e se tornou agressivo. Exatamente. Sim. E inclusive a gente já até entrou no tópico da importância da interação social, porque uma coisa está ligada à outra, mas os adolescentes também, eles não estão mais interagindo. Porque muitas escolas já permitem que o adolescente leve o celular para a escola. Ensino médio já não tem. Eu até entendo que para a escola, no ensino médio, proibir que o adolescente leve já é mais complicado. Algumas escolas também que usam tudo digital. Algumas tecnologias, né? Algumas tecnologias em sala de aula. A criança está ali, o adolescente está ali com o notebook, ele termina a atividade, não pode acessar a internet, mas tem as redes sociais ali no notebook. Eu me recordo que eu atendi um adolescente que eu ficava muito falando assim, da importância dele ir na casa de um colega, interagir com um colega. Ele precisava desenvolver, inclusive, realmente as habilidades sociais. E ele não podia por conta da agenda cheia, podemos falar sobre isso. Ele não podia porque a agenda dele era muito cheia. E, de fato, as escolas hoje, você tem aula, ensino médio, tem aula de manhã, tem aula de tarde, aí se você colocar ainda nessa agenda dessa criança uma atividade física que é importante, ou você coloca qualquer coisa, realmente esse adolescente ele não tem tempo de ir na casa de um colega. Sim. E eu ficava trabalhando isso com ele, eu falava, olha, nas férias você tenta ir na casa dos seus colegas, interagir com seus colegas. E fiquei estimulando isso nas férias. Aí nas férias eu falei, e aí, como é que você tá com seus colegas? Ele falou, não, eu tô jogando com um colega meu, tá muito legal, a gente tá virando amigo. E aí eu falei, e aí quem vai na casa de quem? Ele falou, não, a gente joga online. Isso não vale. Um dia eu fiquei com meu sobrinho. Não vale. Minha irmã falou assim, cada um na fica sua com casa. ele. Só viu, gente, online, cada um na sua casa. Só e vai ficar, ele fica muito tranquilo porque ele também fica com o primo e tal. E aí ele ficou o dia todo no tablet. Uma hora ele falou, tia, eu preciso ir pra perto de uma tomada. Eu falei, não, descarregou.
porque já excedeu todo o tempo. Ele não, porque ele tá lá me esperando. E eles brincavam, assim, tinham uma amizade enorme, mas mediante um jogo online. Isso é a realidade, eu digo que acontece, que eu já presenciei. Isso é a realidade que muitas mães vivenciam também. Ah, não, mas ele tem amigos. Amigos online, amigo virtual. Então, isso também é muito difícil para a criança, porque ela não consegue desenvolver várias emoções que, pessoalmente, você brincando, a criança se frustra ali com um brinquedo que um fez com um jogo. É diferente quando tá tudo ali online, naquelas modalidades. E aí as crianças, elas estão realmente com alguns prejuízos nas questões do desenvolvimento social mesmo. E sobre esse tempo excessivo, quando a gente fala de saúde mental, a gente até também fala em relação às mães um alerta. Que aquelas mães também do sistema privado, eu digo isso porque no SUS não tem como elas terem essa agenda muito cheia, porque não é ofertado o serviço. Mas às vezes o filho que tem algum transtorno, não digo autismo, digo transtorno de maneira geral do desenvolvimento, acaba lotando demais o tempo dessa criança. E sempre eu falo, final de semana você acha que eu devo colocar em quê? Não, final de semana ele tem que brincar. Ele precisa brincar, ele precisa descansar, ele precisa ir num parquinho que fique na esquina, ir numa praça, porque a criança... E mais, precisa também ter o tempo de qualidade com os pais. Porque é só entregue na mão de terapeuta, só entregue na mão de escola. E o tempo de qualidade com os pais. Então também a gente não pode... A família hoje que tem condição não pode somente terceirizar para profissionais e não ter o tempo com seu filho. Porque isso faz parte também do desenvolvimento infantil. O que uma mãe e o que um pai faz, ninguém vai conseguir fazer. Então esse tempo também de lotar a agenda do filho sábado e domingo com os pais é importante. Exato, de atividades com os pais, de momento com os pais. Sei assistir também um filme com os pais e depois conversar sobre o filme. Sentar na mesa para fazer a refeição e... Sair para um restaurante. E estabelecer, gente, é regra. Celular na mesa não pode. E as regras são importantes, a gente precisa de regra. Porque até nós, adultos, se a gente chega em um lugar que a gente não conhece as regras, a gente fica desconfortável. Quando a gente viaja, a gente chega num lugar assim, que a gente nunca foi. Você não sabe o que pode... O que não pode, não ter regras te traz um certo desconforto. Quando você conhece as regras, você sabe isso pode, isso não pode, isso é assim. Isso te deixa mais tranquilo. A criança, ela precisa de regras. Isso faz parte da educação. Faz parte da educação. Porque às vezes, quando a gente orienta, alguns pais levam a mal. Ah, eu vim buscar consulta e a gente faz toda uma anamnese para entender se teve algum atraso do ponto de vista neuropsicomotor, para entender a rotina da criança, entender os comportamentos. Muitas vezes a gente pede relatórios da escola de como é essa criança na escola, ou como é essa criança no reforço escolar. E a gente percebe que o problema, infelizmente, está na condução dessa educação dentro de casa. Por achar que hoje tudo é terceirizado. Eu não vou colocar os limites, o limite ele vai aprender. Na escola, o limite ele vai aprender com a pedagoga, porque eu estou pagando uma pedagoga. Então, acaba levando o filho na consulta e a queixa principal é: onde eu vou, esse menino me faz passar vergonha. Porque se eu não dou o que ele quer, ele se joga no chão. Se eu não faço o que ele quer, acabou a ida ao restaurante minha e do meu esposo. E muitas vezes pode ser que seja um transtorno, pode, mas a maioria das vezes não é transtorno. A gente não vai botar CID diagnóstico em uma criança, porque a gente sabe da fase do período de birras fisiologicamente, de 3 a 6 anos, pode ir um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos. E nesse período, mesmo que a criança tenha o transtorno, pode ser birra. Pode ser birra, e nesse período entra as intervenções principais dos pais para definir a criança, os limites. Sim, porque se eu reforço aquele comportamento e a criança entendeu que com aquilo ela consegue o que ela quer, no cérebro dela vai ser: eu consigo aquilo me jogando, porque da outra vez eu consegui. Então eu falo: olha, eu não vou passar medicação, porque apesar de ter uma parcela de pais que tem tabu com a medicação, tem uma parcela de pais que quer a resolutividade total em uma medicação. E quer uma medicação, e se eu não passo uma medicação, como profissional eu sou ruim. Então, quer uma medicação, e eu falo: não, aqui não é para medicação. Que a gente vai começar a cortar tempo de telas. Nesses períodos que vocês me mostraram aí desses vídeos, não é realmente uma crise sensorial.
ele tá fazendo um comportamento para conseguir algo, tá emitindo esse comportamento. Então, a gente vai fazer isso, isso e isso, vai colocar no esporte, vai... Mas e a medicação? O tratamento é isso, o tratamento vai ser o esporte, esportes que levam disciplina. Fica parecendo que não tem tratamento. Que não tem, o que eu tô falando é muito básico, isso aí eu escuto na internet. Que bom, porque é importante colocar no esporte. Você escuta, mas que você bom tá seguindo. Então, assim, a resolutividade de hoje não só é baseada em medicamentos. Igual o sono. Eu quero uma medicação porque meu filho não dorme, mas tem uma higiene do sono? Perfeito. Então, é tudo hoje muito imediatista, o comportamento dos filhos, mas a condução dos pais também. A criança que vai para a cama na hora que ela quer, muitas vezes leva o celular ou o tablet para a cama, ou seja, um cérebro hiperestimulado antes de dormir. Isso vai atrapalhar o sono e muitas vezes essa criança ela estuda no período da manhã, tem que levantar da cama às 6 horas da manhã sem ter dormido a quantidade de horas suficientes, e aí a gente pode pensar em todos os prejuízos mesmo. Não consolida os aprendizados. Da memória, que acontece durante o sono, até do crescimento também, né? Do hormônio do crescimento. E aí a gente volta para como está tudo interligado, a questão da falta de limites, da falta de regras e da falta de uma rotina, de disciplina. A gente tem uma música que eu acho maravilhosa, de Renato Russo, que fala: disciplina é liberdade. E nosso cérebro precisa de disciplina, precisa de hábitos. Você acordar e você saber como vai ser o seu dia te deixa muito mais tranquilo do que quando você acorda e não sabe, né? Você vai fazer cada dia de um jeito. Então, essa criança que leva o celular para a cama à noite, é uma criança que não tem regras, ou tem e não respeita, porque não adianta você estabelecer regras se você hoje flexibiliza, amanhã também flexibiliza, vale hoje, não vale amanhã. Tem que ter consistência. Sim. Tem que ter consistência. Então, estabeleça regras que são justas, que são coerentes, mas seja firme com aquilo que você estabeleceu. Então, calcula, a criança vai precisar de no mínimo 8 horas de sono. Às vezes o adolescente precisa de mais de 8 horas de sono. Essa questão de 8 é uma média, tá? Pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas estabeleça ali, perceba quantas horas de sono seu filho precisa para acordar descansado. Tanto. E qual hora ele precisa acordar? 6 horas. Então, ele precisa dormir tal hora. Mas para ele dormir tal hora, ele precisa ir para a cama antes, porque ninguém chega na cama e apaga. Quer dizer, algumas pessoas. Sim. Mas assim, não é o normal, né? Você chegar na cama e apagar sempre. Porque a gente só pode definir insônia quando você, de fato, tá deitado sem nenhum tipo de estímulo e demora mais de 30 minutos e não consegue dormir. Só que a mãe fala, ele demora mais de 30 minutos e não consegue dormir, mas tá a TV ligada. E os estímulos? Tá com o celular. Então, na verdade, eu só posso quantificar esse tempo de 30 minutos quando apagou tudo, deitou e, de fato, a criança não consegue dormir. Não dormiu. Sendo que ela não dormiu durante o dia, tirar também, né? Sendo que ela não ingeriu nada estimulante à noite. Como cafeína, que muitos pais dão à noite. O cafezinho da noite. O cafezinho envolve o quê? O pão com manteiga e o cafezinho. Café? À noite, então, não. Então, não pense assim, só no fato isolado, mas o que está acarretando aquilo. Então, se seu filho tem que ir para a cama, se ele tem que dormir às 10, ele precisa ir para a cama às 9, ele já tem que tomar o banho por volta das 8, 8h30. Ele tem que ter comido antes para não ir para a cama com o estômago cheio. Preparar tudo, né? Preparar o ambiente. Tudo, estabeleça horários, estabeleça uma rotina. Quando essa criança for para a cama, você pode falar, eu vou dar 15 minutos. Posso dar 15 minutos aqui para a criança ver um vídeo, alguma coisa? Pode. Bota o cronômetro. Quando chegar no final dos 15 minutos, acabou. É inegociável. Porque você fez a sua parte, que foi permitir, que foi dar, e ele tem que fazer aquela parte. E desenvolve, inclusive, esse freio comportamental, que é o que está faltando em muitos
adolescentes e muitos adultos, né? A criança não, os adultos hoje muitas vezes não tem mais freio comportamental. E essa questão dos freios, quando não é desenvolvido na infância, ou, por exemplo, você nunca se frustrou, meu pai acabou cedendo, a babá acabou cedendo, a escola acabou cedendo. Quando chega de fato que aumentam as demandas, porque a vida pede. Para você ter um trabalho, você tem que ter regras. Então, vai chegar uma hora que vão aumentar as demandas e que, de fato, a criança e o adolescente que não foi frustrado quando chega nessa fase, prefere começar com que quadro? De automutilação. Eu não consigo, eu sou incapaz, eu preciso extravasar isso, porque não foi estabelecido isso na infância. Então, os pais falam, tem que viver todas as emoções? Tem que entender o que é raiva, tem que entender sobre paciência, sobre espera, sobre tudo. Faz parte do desenvolvimento. Frustração. Não. Tem que entender o que é o não. Tem muitos pais que falam, mas eu não sou da política de fazer o não. Eu fui criada só baseada no não. E eu trago traumas da minha infância. A vida vai dizer não para esse adolescente, para esse adulto. O tempo todo a gente recebe nãos e a gente precisa lidar com esses nãos. Um trabalho. Dizer um não é preparar o seu filho para lidar com a vida. Estabelecer regras, estabelecer horários. Esse programa, ele entrou ao ar, ao vivo, às 10 horas da manhã. Para que nós pudéssemos estar aqui às 10 horas da manhã, nós chegamos antes. Nós chegamos por volta de 9h40 aqui na TV. Para chegarmos por volta de 9h40, a gente fez todo o processo antes. E provavelmente a gente não acordou em determinado horário pensando, eu tenho que acordar, eu vou ter que me arrumar, eu vou ter que estar na TV. Ou seja, seguimos horários, seguimos regras, porque se desse o horário, a gente não tivesse aqui, você estivesse em casa assistindo, você falasse, essas pessoas não têm comprometimento com o público. Aí cada dia o programa começa num horário diferente. Você não ia querer mais assistir a gente. Por quê? Porque a gente respeita as pessoas que nos respeitam. E seguir regras, muitas vezes, é conviver em sociedade, é respeitar o espaço do outro, é respeitar o direito do outro. E aí a mãe fala, mas meu filho não é bem-vindo onde ele chega. Mas porque onde ele chega, ele entende que tudo que ele recebeu em casa, ele vai receber naquele ambiente. Não é assim, porque as pessoas têm regras. Quer que o mundo gire ao redor dele, como gira em casa. Então, doutora, não tem jeito. Eu até tento colocar ele com outras crianças, levar no aniversário, mas sempre tem briga. Por quê? A gente tem que tentar, antes de medicamento, entender esses comportamentos. Qual foi o motivo da briga? O que a senhora vem observando? Porque são comportamentos que na infância, a criança, ela nasce egoísta. Totalmente voltado para a necessidade dela, ela. Né? Ela, quando tá ali no período de desenvolvimento inicial, ela não quer compartilhar um brinquedo. O brinquedo é dela e ela quer o brinquedo. Então, ela precisa passar. Berço, ele vai acordar chorando para mamar 3 horas da manhã. Ele não quer nem saber se ela tá cansada ou não. Se são 3 horas da manhã. Isso, e 1 ano, 2 anos, a criança ela tá totalmente voltada para suas necessidades. Mas é o que Tati falou, por volta dos 3 anos, isso a Freud ele estabeleceu brilhantemente nas fases do desenvolvimento psicossexual. Ele fala que essa fase dos 3 anos é justamente a fase em que a criança ela tem capacidade de entender a regra, entender a lei. Desde que é dado. Desde que seja dado. Perfeito. E muitas crianças não estão mais incorporando essa instância da regra, da lei, desenvolvendo um superego ou um ego saudável, porque não existe a regra, não existe a lei. Então eu posso tudo, e aí eu viro um adulto mal educado, que eu não respeito os outros, que eu paro o carro no meio da rua para conversar, que eu atendo o celular no cinema e falo alto, em que eu não respeito regra porque é o que eu quero fazer. E ninguém vai gostar de uma pessoa assim, e essa pessoa que quer que o mundo gire ao redor de si, ela não vai conseguir se adequar ao mundo. E vai começar a ter prejuízos sociais. E aí não vai se adequar a um emprego, não vai se adequar a nada. Tem criança que chega na escola cada dia um horário diferente, porque os pais permitem. E aí na adolescência? E quando ela entrar numa faculdade, e quando ela tiver que chegar no horário no trabalho, ela não foi preparada para isso. Então, mãe, pai, avó, você que educa uma criança, estabelecer regras, estabelecer limites, dizer o não, frustrar, é preparar essa criança para a vida. É preparar para a vida. E eu uso 2 palavras na clínica: firmeza e amorosidade.
seja firme, com amor. Não é que a gente está incentivando aqui a colocar a disciplina através de agressão, de bater, agressão física. Com amor, com afeto. Diálogo. Eu estou te dizendo que você não pode fazer isso pro seu bem, para te proteger. E não importa se você vai gostar ou não. Eu estou fazendo isso porque eu te amo. E eu não tô nem aí se você vai ficar com raiva de mim ou não. Porque eu estou fazendo isso pro seu bem. Então explique, converse, dialogue, faça com amor, mas seja firme. Seja firme. Ou essas duas palavras, eu repito para todos os pais que chegam: firmeza e amorosidade. Faça com amor, num ambiente de diálogo, mas seja firme. E tem que ter consistência. Educação, né, Tati? Tem que ter consistência. Não pode ser, e consistência inclusive entre o casal. A mãe fala uma coisa, converse inclusive assim, pai, converse com a mãe antes de estabelecer uma regra, porque a regra que foi estabelecida tem que ser estabelecida por ambos. Não adianta a criança ter uma voz de comando que diz uma coisa, e uma voz de comando que tira o outro comando. Porque qual que ela vai seguir? Que for mais conveniente. Aqui é mais conveniente. Aqui é mais fácil. Aqui e ela também vai até começar a entender sobre o desrespeito. Eu tenho alguém que tá aqui por mim, eu vou desrespeitar essa pessoa que tá ali tentando, de fato, colocar as regras e a educação. Então, é um desafio, gente. Na verdade, ter filhos é um desafio. Não, mas é um bom desafio. O processo todo é um desafio. Ter filhos. Carregar uma criança na barriga. Sim, tem uma frase que diz: educar não é fácil. Se está sendo fácil, você não está educando. Adorei. Então, eu levo muito isso. Às vezes a gente fica com dó. Ver uma criança de 4 anos, a gente colocando ali uma regra e o olharzinho assim. E a criança eu tenho que permanecer firme. Eu falo: mãe, por favor, eu me preciso. dá o celular só um pouquinho. Você tem que dizer: não, e aí, acabou o seu tempo. Agora, ofereça alternativas para a criança, porque não adianta só você tirar o celular e não oferecer alternativas. Compre brinquedos para os seus filhos. Eu sou adepta aos brinquedos. Eu não sei se é porque foram os brinquedos que eu brinquei, mas assim, brinquedos que desenvolvem também a coordenação motora. E são os brinquedos, inclusive, que eu levo para a clínica. Então, na clínica eu tenho gude, eu tenho peão, eu tenho ioiô, eu tenho bambolê, que ninguém nunca conseguiu rodar o bambolê. Para você ver como nossa época era tão comum, né? Hoje em dia as crianças não conseguem mais. Eu tenho muito quebra-cabeça, joguinho da memória. Três Marias, a que a gente brincava com pedra, né? Mas aí minha Três Marias da clínica é o saquinho de areia, porque eu não posso levar a brita. Mas jogos assim, que até faz o bem sensorial para a criança, né? Para desenvolver também. Elástico. Tire um tempo para você brincar um pouco com sua criança. Eu sei que você não vai poder brincar o tempo todo, porque a gente entende as demandas hoje de uma mãe. E nós estamos falando aqui, eu nem sabia que Tati tinha filhos, mas é maravilhoso, porque para não virar um discurso de vazio, de que faça tudo isso, dê conta de tudo isso, se a gente não dá. A gente sabe que a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar. Todos os dias a gente tem que estudar, a gente tem que aprender, a gente tem que ter... Mesmo quem não está mais estudando, assim, quem não está fazendo, né, especialização, mestrado, doutorado, coisas da sua própria profissão. Eu, todos os dias da minha vida, eu estudo. A gente tem que estudar. Aí você fala assim, hoje não tem mais como você não fazer um exercício físico, ou pelo menos saber que precisa fazer um exercício físico, por conta assim, de todos os estudos mostrando até mesmo para a saúde mental a importância de uma atividade física. E aí você se cobra também que você faça uma atividade física para além da estética. Eu estou falando aqui de saúde mesmo. E tudo, você precisa às vezes sentar com uma amiga para tomar um café, para conversar um pouco. Tem esse tempo de qualidade. E as mães falam, como que eu gerencio tudo isso? Tudo isso, na verdade, também eu vejo também que são um pouco de prioridades. Isso. Porque quando a gente ficou ali no sofá um tempão, 1 hora no celular. E você perdeu a noção do tempo. Exato. Você perdeu a noção do tempo, porque o celular... Aqueles videozinhos que você passa um, passa outro, você vai perder a noção do tempo, porque você acha que sempre o próximo vídeo vai ser mais interessante. Sim, eu já perdi a noção do tempo olhando vídeos. Quando eu vi, meu Deus,
Fiz nada. É. O que eu fiz? Não fiz nada. Então, é saber dividir o tempo. Muita gente me escreve, até amigas minhas médicas que não são mães, e falam: como que você consegue atender, ser mãe, gravar vídeo pro Instagram, fazer crossfit, Escovar o cuidar de cabelo, filho e tal e fazer tal? a unha. Eu falo, tudo é gerenciado. Hoje, meu dia, ele tem todos os dias, meu dia tem 5 atividades. Eu preciso cumprir. Isso também faz parte de regras. Exato. Eu preciso cumprir. Se organizar. Preciso me pra organizar. Você dar conta de tudo Exato. isso. Se não se deixar E solto. demandas da casa. Hoje, não é todo mundo, por exemplo, que consegue ter uma funcionária em casa. Sim. E às vezes você precisa chegar na pia e lavar uma louça. Né? E mesmo quem tem funcionária, tem coisa que tem que ser A gente. a gente. Tem coisa que tem que ser a gente. E a gente, pai e mãe, tá? Que o homem também ele precisa. Mas acaba que, infelizmente, A sobrecarga é maior da a mulher. sobrecarga maior é sobre a mulher, né? A gente tem que ir ao supermercado. Então, assim. Eu faço a compra da minha casa. A menina, esses dias uma amiga minha foi lá e falou: ah, mas você tem funcionária, eu não tenho. Ela foi logo falando, a minha funcionária: ó, quem arruma o quarto dela desde pequena é ela. Essa demanda sempre foi dela, ela cresceu com esse estímulo e hoje eu não consigo que outra pessoa arrume. Exato. Meu guarda-roupa, minhas coisas, roupa de cama, eu preciso saber onde tá. Então, assim, a gente tem que gerenciar nosso tempo, isso faz e parte mesmo também. você que tem funcionária, tem coisas que tem que ser obrigação do seu filho, como, Sim. por exemplo, arrumar Arrumar a o cama. guarda-roupa dele, arrumar a mochila dele, depois de uma certa idade que ele já consegue ver ali o que precisa Já tem levar para um pouco de autonomia, né? Isso, um pouco de autonomia. Desde pequenininho, senta, se você vai arrumar a gaveta do seu filho, chama ele para dobrar junto com você, ensina como faz, porque realmente a criança ela precisa muito, muito, muito desenvolver esse senso de responsabilidade com a casa, porque a criança mora na casa. Sim. É isso, a gente não pode só receber, sabe, Tati? Eu acho que tem gente que parece que só se acostumou a receber. E não tem difícil. obrigação, não tem compromisso, não tem nada. E aí vem os conflitos, né? A criança ela precisa ter obrigações em casa. E em relação a você, mãe, que se sente exausta, só quero te dizer que a gente compreende, viu? A gente compreende muito porque de vez em quando não, é comum a gente se sentir exausta. E a gente não vai ser perfeita em tudo. E não vamos comparar nossa vida com a do colega na rede social. Do Instagram, porque, tá? Que exatamente. ali na vida real não. Não é. Ali todo mundo posta a parte boa, mas a parte dos desafios diários não são postados. Exatamente. Naquele domingo de manhã que você acorda cedo e vai lá no supermercado com aquele coque. Com aquele coque sem nada no rosto, fazer aquela... Porque já tá faltando tudo em casa. Essas coisas ninguém posta. Sim, ninguém posta no Instagram. Acabou tudo. Exato. Então, por favor, não se baseie por essa vida perfeita que algumas pessoas postam, porque as pessoas elas vão postar somente os melhores momentos, né? A pessoa vai postar ali no melhor restaurante. E outra coisa, quando ela for postar, ela vai arrumar, né, ali o seu prato. Se ela for postar uma coisa em casa, uma mesa em casa, não vai ser a mesa de todo dia. Vai ser a toalha de todo dia, talvez. Não vai ser a toalha de todo dia. E não se baseie por isso, não. Você não vai ser perfeita em tudo. Então, assim, você não vai conseguir ir para academia todos os dias, você não vai conseguir fazer as unhas sempre que você quer fazer, você não vai conseguir estar com o seu cabelo impecável todos os dias, você não vai conseguir ler tudo que você gostaria de ler, fazer todos os cursos que você gostaria de fazer, e você não vai conseguir passar horas e horas e horas com o seu filho todos os dias, jogando jogos educativos. Você não vai conseguir ser perfeito em tudo, mas faça o seu melhor. Faça o seu melhor, sabe? E sempre dialogando, porque quando você não estiver ali, a criança ela vai saber o que ela precisa fazer. Ela vai entender o que é melhor para ela, porque você ensinou. Porque você não vai conseguir estar perto dessa criança o tempo todo, nem desse adolescente, que está desse adulto. Por isso então, que essa educação é construída, que ela né? Deve seguir. É um trabalho de formiguinha. A educação ela é construída. Esse comprometimento em educar e passar esses valores é o que vai realmente, como você falou. O dia que eu tô mais estressado ou o dia que eu tenho muitas demandas, o filho já tá colocado naquele molde também. Então, só para finalizar, eu adorei hoje nossa manhã de poder falar de coisas do dia a dia mesmo. Que o básico é importante, que precisa ser bem feito. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar. E também aproveitar aqui um tempinho para parabenizar todos os meus colegas médicos no dia de hoje, que eu admiro muito, que é uma profissão realmente, assim como outras da saúde,
É uma profissão que eu tenho uma admiração de ver realmente a evolução de cada paciente, a ideia de que um colega traz que pode ajudar na vida do outro. Então, eu quero aproveitar esse momento para deixar aí um feliz Dia dos Médicos. Todos os médicos, né, pela escolha dessa profissão. E estivemos aqui hoje 1 hora, te falei que ia passar sem a gente sentir durante 1 hora. Sim. Falando sobre a saúde mental na infância, porque primeiro que a gente lida com isso, né, em nossas profissões, ela como médica psiquiatra, eu como psicóloga, e a gente não trouxe receitas prontas, a gente nem tá aqui com papel nem nada, nem tablet, nem celular. A gente falou a partir da nossa experiência clínica mesmo, inclusive também da nossa experiência em nossas casas também, como mãe, como tia, como amiga, porque a gente acaba vendo esse tipo de coisa, né? Às vezes você vê ali, uma criança tá com você e a criança tá maravilhosa, quando a mãe chega, a criança muda de comportamento e vira... Quem nunca viu isso? Uma criança que, longe da mãe, é uma criança comportada, tranquila. Quando a mãe chega, parece que a criança muda completamente de comportamento para pior, né? Porque tem alguma coisa de errado. Então, a gente observa essas coisas, você observa isso, reflita sobre tudo isso que a gente conversou aqui hoje, se faz sentido para a sua vida. Se faz sentido para você, para sua maternidade, para sua paternidade, e pense o que você pode fazer diante disso. Qual o melhor que você pode fazer? Porque educar filho não é fácil, mas assim, é uma das tarefas mais bonitas do mundo, mais gratificantes. E não é que todo mundo tem a obrigação de ter filhos, não tem, mas quem se predispõe a ter um filho, tente dar o seu melhor para que ele possa se tornar um adulto saudável, um adulto de bem, uma pessoa honesta e uma pessoa feliz. Então, tudo isso que a gente falou a respeito de disciplinas, de regras, é para preparar o seu filho para a vida, para que ele amadureça, para que ele aprenda com as dificuldades, para que ele aprenda com os erros. Então, se ele errou, converse com ele, explique onde errou, como é que ele pode fazer diferente. Não dê nada pronto. O elogio não pode ser gratuito, né? De você é perfeito, maravilhoso. Não, peraí, isso que você fez muito bem feito. Um elogio embasado. E vá usando também o seu coração, se policiando, porque a palavra ensina, o exemplo arrasta, e talvez o tempo de tela também esteja prejudicando a sua vida, você esteja deixando de encontrar as amigas, de conversar, de mandar mensagem para aquela tia que você tanto ama, perguntando, tia, como é que você tá? Como é que tá a sua saúde? Porque você passa muito tempo, às vezes, vendo os vídeos, então é tão complicado a gente ensinar uma coisa para o filho diferente daquilo que a gente faz. Reflita também sobre sua vida, como você organizar melhor seu tempo, quando você ter mais tempo para as coisas que realmente importam. Esse pensamento eu acho fantástico, sabe? Se imagina no futuro, se imagina lá com 80, 90 anos, pensa na sua vida, o que foi mais importante na sua vida? Aí você fala, eu já sei. Às vezes o que foi importante é isso, é acompanhar o crescimento do seu filho, é estar presente, é ver ele dar os primeiros passinhos. Então veja o que realmente importa para você e foque naquilo que realmente importa. Tati, querida, gratidão. Eu quero deixar também parabéns para todos os médicos que estão nos assistindo. Eu vou finalizar aqui esse bate-papo chamando uma matéria e depois da matéria a gente tem o nosso querido Kleber Torres, que já está aqui no estúdio, não é, Kleber? Com o assunto que é... E na matéria a gente tem aí Leila, que vai anunciar um evento na Bahia, expansão do programa Pé de Meia. Então você vai ficar com a matéria e no retorno você já vai estar aqui com o nosso queridíssimo Kleber Torres. Beijos e até a próxima. Convivendo com a mãe e mais 5 irmãos, Débora usa o recurso federal do programa Pé de Meia para o transporte escolar, para as despesas familiares e para os cuidados com a própria saúde. Outros 100 mil novos alunos baianos, como ela, com família inscrita no CAD Único, passarão a ser contemplados pelas novas regras da poupança estudantil. São 5 crianças além de mim, né?
E o meu irmão ele é deficiente, então tem toda a questão do tratamento dele, então já ajuda na renda, na comida também, que 7 pessoas em casa é complicado para alimentação. Para a mãe da menina, um auxílio essencial para o bem-estar da sua família. O PED-6 tem contribuído bastante com a alimentação e a questão do transporte para os meus filhos, porque nós moramos no Vale das Pedrinhas e eles estudam na Pituba. Anunciadas durante evento em Salvador, com a presença do presidente Lula, as novas regras contemplam famílias com renda de até meio salário mínimo e estudantes da educação de jovens e adultos na mesma condição. As mudanças também recolocam o Estado como o segundo do país em número absoluto de estudantes beneficiados. Esse programa é uma demonstração que nós estamos dando para que a gente não veja mais jovem desistir da escola porque precisa trabalhar para levar comida para casa. Nós estamos fazendo essa história. E é muito importante esse ato de hoje com os estudantes do ensino fundamental e do ensino médio, ministro Camilo. Está vindo aqui hoje ver um ato de ampliação para chegarmos a meio milhão de estudantes da Bahia recebem todos os meses essa bolsa, essa participação do governo federal nas contas dos nossos estudantes. O governo da Bahia também assinou a autorização para a publicação da licitação para a construção de 6 novas escolas de tempo integral que vão beneficiar 2.499 estudantes das cidades de Nova Itarana, Barro Alto, Mulungu do Morro, Ipupiara, Piripá e Palmas de Monte Alto. Mais de 124 milhões de reais serão investidos através do Estado e da União com recursos do novo PAC.